Vamos fazer mais arte agora? Atendendo a pedidos, tem pintura no programa Mulher.com. Silmara Cortegoso já está aqui conosco. Tudo bom, Silmara? Tudo bem, Seja bem-vinda. Obrigada. Prazer recebê-la mais uma vez. Eu que agradeço. Como é que passou aí as últimas semanas? Bem, Então, graças tá bom. a Deus. Hoje tem aí a nossa primeira dica de pintura do dia. É um efeito de transparência, né, que você consegue. A pintura feita sobre um tecido estampado. Também é uma dúvida, inclusive, de algumas telespectadoras. A gente vai esclarecer tintim por tintim. É uma pintura fácil também, né? Só ter um pouquinho de carinho na hora de executar, mas o pessoal em casa vai tirar de letra, né, Silmara? O que tem que tomar cuidado, Tati, é assim, colocar pouca tinta, porque o que eu noto com as pessoas é que elas têm dificuldade de colocar a quantidade de tinta e a quantidade de diluente. Então é assim, você tem a tinta é o mínimo possível, tá? É um tiquinho de tinta. É, então aqui, olha, eu vou até fazer assim, ó, 2 partes de diluente. Como que eu faço? Ó, uma. Deixa para os meninos mostrarem. Aí, ó lá as imagens. 2, tá? Tá. Assim fica mais fácil, eu acho. Temos aí 2 gotas fartas, né, do Isso. diluente. E depois eu venho aqui e coloco, vai assim, ó, como se fosse uma Pode baixar, gotinha, a imagem tá? tá aqui. Uma Isso aí. gotinha aqui, ó, tá? Aí eu venho e mesmo. misturo, ó, tá? Você sujou ali, né, o pincel na tinta amarela. Isso. 2 gotas bem caprichadas do diluente. Aí eu vou preencher aqui, ó, tá vendo, ó? Ele fica bem suave, tá? Ó, bem suave. Ó, vou fazer aqui com o amarelo ouro, tá? Vou preencher todo o corpinho dela com amarelo ouro. Tecido estampado de coruja. A gente desenhou sobre esse tecido também uma coruja grande. Isso. Eu executa coloquei a aqui o risco mais forte, porque o bom é você riscar com um carbono clarinho, o rosa, o amarelo. Eu coloquei mais forte para parecer melhor, tá? Ó, aqui eu já tenho aqui uma base pronta, tá? Aqui, olha. Olha como ele fica bem suave, tá? Olha, eu tenho o amarelo ouro aqui. Aqui eu tenho o azul turquesa, olha, fica bem transparente, né? Que a gente vê a estampa, né, no fundo. Isso, e aqui eu tenho o verde soft, tá? Então, aqui, aí eu vou fazer com uma luz seca, com uma sombra seca, eu vou fazer, depois de seco, eu venho fazendo a sombra seca, tá? Então, o meu pincel tem que estar úmido e vou colocar aqui o laranja, ó. Também pouca tinta. Você vê que eu pego lá, ainda descarrego aqui, ó, tá? E venho aqui abaixo da asinha, olha o que eu faço, ó. Faço primeiro o contorno, ó. Depois eu venho puxando e venho esfumando. Vou esfumando uma sombra mais larga, porque essa é a minha primeira sombra, né? Ó. Esfumo, um movimento circular, tá? Ó, fiz a minha primeira sombra. Vou fazer toda a sombra, vou esperar secar também, tá? Ó. Aqui eu já tô sentindo que o meu pincel tá seco, então eu vou lá, vou umedecer o pincel novamente. Venho aqui, tá? Pra deixar ele úmido, porque senão eu não consigo também esse efeito de esfumado. E ele fica com muita tinta, aí você acaba perdendo a transparência, né? Ó, percebe que essa sombra eu tô fazendo bem larga, ó, bem larga, tá? Depois eu venho aqui, eu faço toda a sombra, o laranja, Tá. Terminei, tá sequinho, vou fazer a mesma coisa, só que agora eu vou pegar um pincelzinho aqui, ó, mais estreito, vou colocar também, ó, pouquinha tinta, tá vendo, ó? E vou fazer aqui a minha sombra com o marrom. Essa sombra que eu vou fazer com o marrom é para dar um pouquinho mais de profundidade. E vou fazer uma sombra, ó, mais estreita, tá vendo? Mais fininha, ó. Tá? Ó. Para aparecer a sombra que eu fiz abaixo, que foi o laranja, né, ó. Tá? Ó.
Por isso que eu faço a laranja mais larga e venho com o marrom, Que é fininho. que é fininho, tá? Ó. Então, eu vou fazer essa sombra com o marrom, ó. Aqui eu tenho já um adiantadinho também, Tati, tá vendo? Pra mostrar pra elas com a sombra. Ah, legal. Deixa eu esticar. Tá, ó. Tá? Aqui eu já tenho a minha sombra marrom e o rústico, tá? Então, eu vou fazer aqui a asinha. Que a asinha você já passou um verdinho bem clarinho, né? Isso. Quase não dá pra perceber, mas tem, viu, gente? Agora a gente vai fazer a sombra luz, vocês vão identificar melhor. Mas olha, aqui ele tem já essa demão, é esse verdinho, ó. Isso, eu tenho o verde soft aqui, tá? E vou fazer a sombra com o verde menta aqui na asa, da mesma forma, tá? Vou usar o menta. Ó. Aqui. E vem esfumando, ó. Essa eu faço mais larga também, Silmara? Isso, uma sombra mais larga. A primeira sombra eu sempre faço mais larga um pouco, ó. Venho aqui. Aqui eu não vou passar, tá? Vou passar do outro lado, ó. Vou aguardar secar e vou fazer a mais escura com o verde pântano, que é como eu fiz aqui. Eu vou aproveitar então, turminha, eu vou pro intervalo, enquanto a gente aguarda a secagem. Voltando do break, a gente dá sequência à nossa pintura hoje, esse efeito aí de transparência, pintura sobre o tecido estampado. Daqui a pouquinho a gente traz mais orientações para você desenvolver a técnica aí na sua casa. A gente volta daqui a pouquinho, permaneçam conosco.